Fala aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre válvula redutora do tipo pilotada. Existem três tipos que são mais utilizados em obras residenciais aqui no país, tá? Que são os tipos pilotada, ação direta e proporcional. E eu vou fazer um vídeo de cada e vamos começar hoje pela pilotada. As válvulas redutoras de pressão nos ajudam a combater o seguinte inimigo: o excesso de pressão na rede. A norma de água fria nos pede que a pressão nos pontos de consumo não devem exceder 40 MCA, ou seja, não devem exceder 40 metros de coluna d'água. Não posso ter pressão excessiva nos meus pontos, porque isso pode causar danos aos aparelhos e ruído nas tubulações. Para não necessitar de reservatórios intermediários, a gente vem aqui com a válvula redutora, que a gente consegue fazer esse controle para edifícios muito altos. E antes de começar, a gente tem um recadinho. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, põe o dedão aqui no botão vermelho de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, comenta aqui embaixo por que você gostou. Se você não gostou, dê o seu dislike, comenta aqui embaixo por que você não gostou, porque isso ajuda muita gente aí a melhorar os nossos vídeos, melhorar os nossos conteúdos. Lembrando que não somos melhores do que ninguém, nem queremos ser melhores do que ninguém. A gente está passando aqui o que a gente viveu em prática, o que a gente já conversou com os fabricantes, a própria Bermad aqui, a gente vai passar um pouquinho dela, tá? Mas caso você tenha alguma consideração, discorda do que eu estou falando, comenta aqui embaixo e vamos trocar ideia e elevar aí o nível de informação para o nosso setor. Então, sem muito mais enrolação, vamos lá direto ao ponto. A válvula redutora de pressão do tipo pilotada é esse carinha aqui que você está vendo, tá? Esse carinha aqui que você vê. A grande vantagem da válvula redutora do tipo pilotada é que ela mantém a pressão constante na saída. Ou seja, não importa se está no horário de pico ou se está no horário de pouco consumo, a pressão de saída sempre vai ser a mesma. Isso quer dizer que se eu tiver 50 MCA na entrada dela, tá? Na entrada da minha válvula, eu vou ter uma pressão constante, abaixo de 40 provavelmente, de saída. E essa é a grande vantagem, porque isso nos ajuda a ter conforto no uso dos meus pontos, tá? Num chuveiro, né? Numa torneira de cozinha, beleza? E a gente consegue manter isso daí. Esse controle, ou seja, a forma com que essa válvula mantém a pressão constante é feita através de um piloto, que aqui eu vou explicar agora nessa imagem. Basicamente, pessoal, como que funciona? Tudo é controlado por esse piloto aqui, ó, o número 3, tá? Esse carinha aqui, ele é controlado por essa mola, tá? Desse piloto. A gente regula a pressão de saída, ou seja, a pressão que a gente quer que saia através dessa mola. Toda pressão que tiver acima disso, essa válvula vai se fechar, tá? A válvula se fecha. Por quê? Eu tenho um vaso comunicante aqui, ó. Coloca esse vaso comunicante, tá? E a pressão de entrada, ela faz com que essa mola, ela se abra, né? E esse fecho aqui pretinho, que é uma borracha, ela fecha a válvula e eu pare o fluxo. Então isso garante que pressões acima do que eu regulei não passe para jusante da válvula. Ou seja, essa válvula fica fechada. Quando eu tenho consumo, lógico que eu tenho aqui agora esse vaso comunicante aqui, tá? Lá no 5, tá vendo? Ele se comunica com a minha rede. Então quando eu abro, tá? Essa água ela sai, tá? Esvaziando essa minha câmara aqui. O meu piloto, por sua vez, por eu ter uma mola fazendo força, ele vai fechar, tá? E ele vai impedir que a água aqui na entrada entre fechando a nossa válvula. E aí a válvula abre e essa mola aqui no meio, ela só serve pra gente, né, pra ela não abrir muito rápido ou fechar muito rápido, causando golpe de ariete. Então ela segura aqui a parte de golpe de ariete. E aí, conforme o uso, conforme, né, a quantidade da vazão que está saindo, essa válvula aqui, esse piloto, ele controla essa abertura e fechamento, tá? Então ela às vezes pode pegar um pouco de água daqui da jusante, tá? Mas o que acontece? Esse piloto, ele basicamente regula aí, vai abrindo e fechando conforme a minha vazão, tá? E aí eu sempre vou ter pressão constante na saída da minha válvula, justamente por causa desse mecanismo aí de vasos comunicantes e molas. Do dimensionamento, pessoal, a válvula, no interior da válvula, não pode passar de 2 metros por segundo, ou seja, o fluido que passa por ela não pode passar muito rápido, tá? E aí, no máximo, o fabricante deixa que seja 2 metros por segundo. Então, quando você for dimensionar a sua válvula e o diâmetro da tubulação, tá, que vai abastecer ela, tá, você tem que considerar isso.
Os fabricantes, eles vão sempre dizer, a tabelinha aqui, vão sempre dizer qual a vazão que essa válvula vai atender. Então, é bem simples. Você vai calcular a vazão de projeto, que vai passar pelaquela aprumada, e vai escolher a sua válvula conforme o que o fabricante está determinando. Sobre a instalação desse tipo de válvula, tá? Deve ser preferencialmente, tá, válvulas na horizontal, que nem tá aqui nessa imagem aqui da situação recomendada, tá? Na horizontal. E que seja de fluxo ascendente, ou seja, a água tem que vir de cima, tá? Passar pela válvula e aí subir para os meus andares de abastecimento, tá? No topo dessa minha prumada que sobe, tá? Vai ter uma ventosa, que é esse carinha aqui, que é uma válvula que vai eliminar o ar. Por que isso? Porque a válvula do tipo pilotada, por causa daqueles mecanismos, ela demora um pouco a ter ação, ela demora um pouquinho para abrir. Se eu faço ela para baixo, o que acontece quando ela demora um pouquinho para abrir, acaba acumulando ar, ou seja, não vou ter um fluxo contínuo, tá? Desta forma, de baixo para cima, quando eu abrir a minha vazão aqui, eu só vou ter a água, só vai começar a sair depois que a válvula abrir. Não vai ter ação da gravidade aí, e aí eu vou ter um fluxo contínuo na minha tubulação. Então, de preferência, a tubulação tem que descer, passar pela válvula e depois subir para os andares. Então, pessoal, é muito comum a gente regular essa válvula aqui com pressões aí de pelo menos 40 MCA, porque até ela chegar no último andar, eu preciso ter pressão o suficiente aí para atender o último andar de baixo para cima. Então, normalmente, essa válvula é regulada com pressões mais altas. Sempre a gente tem que cuidar, tá? Que o primeiro andar não pode ter pressões acima de 40 MCA, tá? Então, se eu tenho um andar, uma válvula instalada no mesmo andar de um ponto de consumo, a pressão máxima que eu vou regular aqui vai ser 40 MCA, e o meu apartamento lá em cima, o último, vai ser a quantidade em metros, né? Até eu chegar na pressão mínima de funcionamento do aparelho, onde eu já tenho várias aulas explicando como chegar nesse valor. Uma outra questão importante desse tipo de válvula, da adoção desse tipo de sistema, é que essa prumada aqui, ó, ela sempre vai estar com pressões acima de 40 MCA. Portanto, o PVC marrom normalmente não vai aguentar. O PVC marrom é feito para trabalhar com pressões até 40 MCA. Então, esta tubulação aqui de entrada, tá, precisa ser com pressão nominal superior, ou seja, pressão nominal que vai atender. Se eu tiver um prédio de 100 andares, a pressão nominal vai ter que ser 100 metros de altura, né? Enfim, vai ser normalmente tubulações de cobre ou de PPR ou CPVC industrial. Essa situação aqui, ó, ela não é recomendada, tá? Essa situação aqui, ó, em série. Por que ela não é recomendada? Justamente pelo fato do que eu comentei agora. Como ela demora um pouquinho para abrir, tá? Se eu tenho situações em série e o meu ponto lá de baixo, esse ponto aqui de baixo, demora muito para ele vai abrir. A primeira lá de cima, a primeira aqui de baixo, ela vai abrir, vai demorar um pouquinho para abrir. Essa aqui também vai demorar um pouquinho para abrir. E essa aqui também vai demorar um pouquinho para abrir. Então eu vou ter um fluxo descontínuo aí de abastecimento de água. Então não é recomendado para essa tipologia aí a válvula do tipo pilotada. Para instalações de válvulas do tipo pilotada de até 2,5, tá? A gente recomenda aí você prever um espaço bem considerável. Pelo menos 1,20 de largura, 80 aí de altura e 30 de profundidade, aí um nicho, aí um prisma na sua instalação. Pessoal, para diâmetros acima disso, tá? Para edifícios residenciais, eu aconselho você rever a sua concepção, tá? Ou seja, eu vou ter vazões aí acima de 35 metros cúbicos por hora passando por uma tubulação. Eu aconselho você rever a sua tipologia, ou seja, fazer duas prumadas separadas, tá? Para você poder diminuir esta válvula, tá? Eu aconselhei usar no máximo a de 2,5. Pessoal, para escolher, entender melhor, tá? Como é que é o funcionamento dessas válvulas, quais são as características, o que eu preciso ter, tá? Eu recomendo vocês baixarem os manuais, tá? Principalmente os da Bermad. Eu vou deixar aqui o link na descrição para vocês baixar, tá? Esses materiais. E assim, ele aqui fala sobre várias recomendações, tá? Características técnicas que você tem que cumprir. Por exemplo, a relação entre a pressão de entrada e saída não pode superar 4:1, ou seja, eu não posso ter 40 MCA entrando e reduzir para menos de 10, né? Ou ter 200 e reduzir para menos de
50 MCA, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? E a gente tem outras alternativas caso aconteça essa situação. Uma outra coisa que a gente precisa ver é aqui, ó, é a taxa de resíduos sólidos, tá? Então sempre a gente prevê filtros a montante da nossa válvula, tá? E sempre que tiver limpeza de reservatório, esses filtros devem ser limpos, tá? Então sujeira aí afeta muito no funcionamento das válvulas. Tá? Então tem outras recomendações e tem questões aqui de tamanho que ela ocupa, que é bem importante, tá? E questões de vazão. Então a gente pode ter válvulas de 1,5 polegadas, 2 polegadas ou 2,5 polegadas. E aí, acima disso eu já recomendo você rever a sua concepção, tá? E aí tomar muito cuidado com a vazão. Eu recomendo ficar aqui no máximo até 0,4 bar, tá? Como vazão. Beleza? Para escolher a sua válvula. E a vazão mínima, tomar cuidado com a vazão mínima também. Então, você não, por exemplo, tomar esse cuidado para válvulas que precisam de uma vazão mínima muito alta, tá? Porque, por exemplo, se eu tenho uma caixa acoplada funcionando à noite, só ela sozinha, pode ser que essa válvula, por ser muito grande, ela faça algum tipo de ruído, porque ela não abre muito, né, o piloto, e aí aquela membrana ela fica chacoalhando, e aí acontece uma patologia aí de fazer barulho. Então, tomem cuidado aí com as vazões máximas, tá? Não deixa chegar aqui a 0,4 bar, tá? Na hora de escolher a sua válvula. E tome cuidado aqui com a vazão mínima de cada válvula, beleza? Então, por isso até que eu não recomendo ter válvulas redutoras muito grandes. Até a de 2,5 eu já acho, sei lá, em último caso, tá, gente? Utilize pelo menos a de 1,5, no máximo a de 2 polegadas, porque aí você evita essa patologia que, eu tenho uma caixa acoplada ali funcionando, alguém foi no banheiro de madrugada, só tem ela funcionando no prédio, e aí ela acaba causando barulho aí, é de noite, né? Geralmente incomoda aí o pessoal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você viu o vídeo até aqui e não é inscrito ainda, por favor, se inscreve. Quer dizer que você gostou, tá? E se você não gostou do vídeo, dê o seu dislike e fala pra gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.